Reflexão do dia, Salmo 44. Ao longo do livro dos Salmos, encontramos alguns nos quais o salmista faz referência a Deus, fala de quem ele é, do que ele faz. Em outros, o salmista se dirige a Deus. Os salmos são espécie de oração. É isso que ocorre no Salmo 44. Aqui o salmista conversa com Deus. E ele começa por fazer menção das coisas que Deus fizera no passado e das quais ele tomara conhecimento porque os seus antepassados haviam transmitido às gerações seguintes as mensagens sobre o agir de Deus ao longo da história do seu povo. E aqui então ele menciona os grandes feitos de Deus do passado. Não feitos que ele tenha vivido ou experimentado, mas feitos dos quais ele tomou conhecimento justamente por essa transmissão de geração a geração. Depois de fazer referência a estes atos de Deus, o salmista então se posiciona, e aí antes do meio do salmo, ele faz uma declaração interessante. Ele afirma que vai confiar em Deus, que não vai confiar em si mesmo. Abrindo parênteses, o que temos aqui é uma das grandes tônicas das Escrituras, a mensagem de que confiar em Deus significa abrir mão de nos basearmos em nossa própria capacidade ou nos recursos de outrem para depositar nossa expectativa em Deus. O salmista decide que vai fazer isso, que vai confiar em Deus e a Deus entregará o seu futuro, para então, a partir dessa decisão, ele voltar para a sua situação no momento e orar pedindo a Deus o seu agir e a sua misericórdia para a sua circunstância atual. É quando ele deixa transparecer uma situação de angústia, de sofrimento, de preocupação e se dirige a Deus para suplicar o seu agir. Perceba como isso didaticamente nos ensina sobre a nossa relação com Deus. A partir das declarações de experiências do passado, sejam experiências de outras pessoas, sejam nossas próprias experiências, sejam histórias que acompanhamos de perto, sejam histórias das quais apenas ouvimos falar. Nós partimos da ideia de que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E se Ele é o Deus Todo-Poderoso, podemos confiar-lhe o nosso futuro, confiar-lhe o nosso amanhã, depositar nossa esperança e nossa segurança não em nós mesmos, mas nele. A partir desse conceito, nós podemos nos colocar diante dele e, à semelhança do salmista, orar. O que fazemos então é aquilo que Pedro recomenda ao dizer que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É seguir a recomendação de Paulo, que diz aos Filipenses que podemos substituir a ansiedade pela oração. É seguir o ensinamento do próprio Jesus Cristo, que no Sermão do Monte diz que ao invés de andarmos ansiosos, devemos confiar num Deus que tudo pode e que nos ama. Que a nossa atitude diante de Deus seja esta: pela fé num Deus que tudo pode e que age por amor. Coloquemos diante dele, abrindo nosso coração, suplicando o seu agir em nosso favor. E ele, assim como promete na sua palavra, nos responderá. Amém.